Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre um tema pouco falado aqui no canal. Na verdade, eu nunca cheguei a falar aí sobre dividendos nas ações americanas, tá? Isso mesmo que você ouviu. Neste vídeo falaremos aí sobre as melhores pagadoras de dividendos nos Estados Unidos, de acordo aqui com a Suno Research, tá? Que é uma casa de análise aí do Thiago Reis, que ele cita aí algumas empresas com alto potencial de pagamento de dividendos nos Estados Unidos, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e não se esqueçam de deixar nos comentários aí sugestões de vídeos que vocês queiram aqui no canal. Antes de começar um pouco a falar aí sobre as aristocratas de dividendos dos Estados Unidos, vale ressaltar que hoje o Ibovespa acabou despencando fortemente, uma queda de quase 1%, tá? E pode parecer pouco para você, 1,94%, mas para o índice grande como o Ibovespa, que tem altas ações de negociabilidade, é um percentual bem significativo, tá? Então o Ibovespa fecha em queda e passa por ajuste técnico, puxada por ações ligadas às commodities, tá? Realmente o mercado foi movimentado hoje aí com essa queda e o dólar acabou subindo aí 1% no período, tá? Se observarmos o fluxo de capital estrangeiro aqui na B3, podemos perceber que para o dia 19/7 houve um ingresso forte aí de capital estrangeiro aqui na nossa bolsa de 1,9 bilhão, tanto que dia 19 a bolsa subiu fortemente, mas agora o Ibovespa acabou dando essa leve correção devido às ações de commodities, tá? E com essa leve queda no Ibovespa, quer dizer, uma queda até que considerada grande, a minha carteira aí no canal acabou caindo, né? Voltando aí eu ter um patrimônio de 95 mil investidos, tá? Tava quase chegando aí no 100k, mas agora ele acabou dando essa recuada e meu patrimônio teve esse leve baque. Portanto, para quem é investidor de longo prazo, tem aí uma estratégia solidificada ao longo do tempo, se aproveita dessas quedas do mercado e olha aí como uma oportunidade e acaba comprando boas ações a bons preços, tá? Até porque essa queda que o Ibovespa acabou apresentando é meramente especulativa. Então aproveito essas quedas para estar aumentando as minhas posições, tá? Sigo comprando fortemente Banco do Brasil, Irani, BR Partners e sigo de olho em mais duas ações em particular, uma do setor de energia e uma do setor de seguros, a BB Seguridade e a Transmissão Paulista. E no setor de saneamento, estou de olho aí na Copasa e na Sanepar. Bom, vamos então iniciar aqui então o vídeo de fato, pessoal. A Suno Research ela fez aqui essa matéria, vou deixar no link da descrição no vídeo, citando aí que o Brasil, né, rei dos dividendos, não é tão utilizada, ou seja, nos Estados Unidos não é muito comum nós termos ações que pagam dividendos, tá? Até porque lá o dividendo é tributado em até 30% na fonte. Então, para as empresas norte-americanas, por ter um alto índice de eficiência, elas não veem necessidade de estar repassando o provento para o acionista. Elas preferem utilizar esse caixa, esse lucro que a empresa possui, na forma de reter o caixa da empresa, e essa empresa está utilizando esse dinheiro que, em vez de ir para diretamente no bolso do acionista, a empresa pode estar usando para expandir suas operações, expandir seus portfólios e gerar receita no médio e longo prazo, recomprando ações, e o valor maior gerado ao acionista de fato é na apreciação nas cotações. Então, nos Estados Unidos a lógica é totalmente diferente, portanto, nós temos exceções no mercado norte-americano, até porque agora com a alta das ações de tecnologia, e para quem não sabe, o S&P 500, que é o principal índice que reflete o desempenho das ações dos Estados Unidos, é baseado e manipulado pelas ações de tecnologia. Com essa alta e a ascensão da Nvidia, por exemplo, se vocês pegarem a Nvidia, se valorizou muito aí na ótica anual. Se a gente pegar aqui Nvidia, tá? Ações, né, aí na Nasdaq, tá? Que também é um índice da bolsa americana que vocês podem estar olhando aí sem problema nenhum. Se a gente pegar aqui, ó, veja que a Nvidia numa ótica de 5 anos subiu 2.700%, tá? E veja que o mercado não para com a recomendação de compra na empresa, tá? A própria Microsoft, que também é uma empresa que atua no setor de tecnologia nos Estados Unidos, que é um setor bastante aquecido na economia norte-americana, perceba que nos últimos 5 anos as ações tiveram uma alta de 214%, tá? Então, basicamente o S&P 500 e a bolsa americana, ela está muito atrelada às empresas de tecnologia, por isso que teve essa alta imensa no S&P 500 na bolsa americana, tá? E hoje essas empresas negociam a múltiplos bem altos. Se vocês pegarem aqui a Apple, ó,
34 vezes lucro, a Amazon 50 vezes lucro, se vocês pegarem a Microsoft 37 vezes, tá? A Nvidia também a 71 vezes lucro, tá? E claro, no mercado americano, enquanto nas ações brasileiras nós temos uma mediana de preço sobre lucro de 15 vezes, lá a mediana é de 30, porque as ações americanas, as empresas dos Estados Unidos, elas costumam ser mais eficientes em termos de precificação, em termos de econômico, né? Em termos econômicos falando. Então, essas empresas, você pode se dar o luxo de estar pagando mais caro. Por quê? Porque o mercado lá é altamente eficiente. Portanto, nós do mercado financeiro consideramos, né, no caso agentes e casas de investimento, consideram que a mediana no mercado de ações dos Estados Unidos é de 30 vezes lucro, tá? Então, empresas que estejam cotadas abaixo de 30 vezes lucro, você pode estar considerando como empresas baratas. A Coca-Cola, por exemplo, está a 26 vezes lucro. Podem observar aqui, Mercado Livre está caríssimo, né? 74 vezes. A Johnson Johnson está a 9,28 vezes lucro. E a Johnson Johnson, como vocês podem observar aqui, ó, é uma raridade, porque ela paga um provento de 3,11%, tá? Indo aqui nessas aristocratas de dividendos, por exemplo, essa Armor Water AWR, tá? Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar a Procter Gamble, tá? Que é uma outra ação aqui que a Suno Research está citando. Vamos colocar aqui, né, Procter Gamble, e vamos ver o quanto que a empresa está pagando de provento por ação, ou seja, aí, quanto de dividendos em termos percentuais, tá? Vamos ver aqui, ó, Procter Gamble PG. Ah, pessoal, vale ressaltar que no mercado de ações dos Estados Unidos é totalmente diferente do mercado de ações brasileiro. Enquanto lá, aqui a gente gosta, no caso, o mercado aqui ele vislumbra com ações de tickers final 3, final 11, final 4, lá o mercado de ações é apenas composto por letras, tá? Ou seja, Procter Gamble PG. Pegando aqui, por exemplo, a Coca-Cola, as ações da Johnson Johnson, JNJ, tá? O mercado de ações lá fora, ele apelida, ou seja, ele tem um nome nas ações, o acrônimo de referência é as letras, tá? Não é, no caso, números como aqui no mercado de ações no Brasil, tá? Bom, e lá também só existem ações do novo mercado. As ações preferenciais lá fora são consideradas como podres, né? Ou seja, como não usando esse termo assim pejorativo, mas são ações aí que não são consideradas como de alta qualidade, não possuem uma boa transparência, te dá um direito aí secundário na empresa, né? Então, é preferível que você compre ações ordinárias nos Estados Unidos. Totalmente diferente da dinâmica do mercado aqui no Brasil, que as ações preferenciais têm sim uma finalidade importante para o acionista, tá? Bom, a Procter Gamble está pagando um provento de 2,31%, tá? A própria Johnson Johnson está pagando 3,11%. E se a gente pegar aqui essa Genuine Parts, né? Aqui também da casa que o Thiago Reis acabou citando aqui, ó. Vamos colocar Genuine Parts para ver quanto que está pagando de proventos aí aos acionistas, tá? Perceba que está pagando um provento nas cotações atuais de 2,82%. E a maior da casa aqui é a Northern Nat, né? Que é uma empresa que pouco vocês nem vão conhecer, até porque eu nunca citei aqui no canal, mas ela atua aí também nos Estados Unidos e tem pago um provento aí, se vocês observarem aqui, ó, de mais ou menos aí, né, de 4,9%, ou seja, é um yield bem alto para uma ação americana. E agora, vocês devem estar se perguntando o porquê que eu estou considerando empresas que pagam de 3 a 4% altos. Porque, pessoal, primeiro, se vocês observarem na história dos Estados Unidos, a inflação média norte-americana gira em torno de 3%, tá? Vocês podem até pesquisar aqui em casas que vocês vão encontrar aí essas notícias, tá? Ou até no próprio Federal Reserve, que é o banco central que regula o mercado nos Estados Unidos. É como se fosse o Banco Central aqui no Brasil, tá? A inflação média, ela gira em torno de 3%. Então, uma rentabilidade via proventos no mercado de ações norte-americano de 4,92% em dólar, detalhe, em moeda forte, com certeza é uma rentabilidade muito boa via proventos. Por quê? Porque você está tendo um dividendo acima da, no caso aí, da taxa oficial inflação média dos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil a inflação média de 7%, perdão, de 6%, e aqui a gente gosta de ter um dividendo de 7% ao ano para estar batendo a inflação, nos Estados Unidos basta você ter um provento de 4%, que você já está mais do que batendo a inflação norte-americana e está tendo seu capital remunerado em dólar, uma moeda muito forte e de alta valorização aí nas economias globais, tá? Vale ressaltar
que, pegando a Northwestern, ela é uma empresa, você pode ver um pouco aqui dos detalhes da empresa, uma empresa de gás e óleo, tá? Ou seja, atua, e esse setor nos Estados Unidos é bastante aquecido, petróleo e gás, né? Os Estados Unidos ele é um alto produtor, não só produtor, mas também é um alto, ele no caso adere bastante óleo e gás aí para suas composições, ou seja, por exemplo, nós somos um produtor alto de petróleo, né? China também tem uma alta produção de petróleo no mundo e os Estados Unidos acaba importando muito desses produtos aí para suas empresas, tá? Não é à toa aí que o Warren Buffett detém uma participação imensa em ações de petróleo, tá? Lá realmente não é tão cíclico quanto o Brasil, é bastante perene, assim como o setor de saúde. Enquanto o setor de saúde aqui no Brasil é bastante cíclico, lá nos Estados Unidos não. O setor é bem perene, por quê? Porque saúde aí basicamente a maioria da iniciativa privada, basicamente os americanos acabam atuando nesses serviços de forma paga, então assim, essas empresas são muito perenes lá e bastante requisitadas, já que a gente não tem empresas públicas, né, como aqui no Brasil, no setor aí de saúde, né? Lá nos Estados Unidos só existem empresas privadas no setor de saúde, então essas empresas têm uma boa atuação na economia, tá? Voltando ao assunto aqui de dividendos, perceba que o provento da Northwestern é bem elevado. E se vocês olharem aqui, por exemplo, ela negocia um PL baixo, né? Por quê? O PL médio é de 18,60, fora que está bem abaixo aí da média histórica do S&P 500, tá? A empresa tem margens boas, tem um ROI até que interessante. O ROI, na verdade, está baixo, né? Mas acredito que a empresa tem uma propensão aí de crescimento de ROI para os próximos trimestres. Olhando aqui, por exemplo, a Johnson Johnson, né? E tem aí um excelente ROI e um excelente ROIC também. É uma empresa que paga bons proventos de 3,11%, né? No caso, em fazendo uma relação no mercado de ações dos Estados Unidos. E é uma empresa que negocia 9,28 vezes lucro, tá? Bem abaixo da sua média histórica de 37 vezes e bem abaixo também do benchmark aí nos Estados Unidos. E a margem líquida é bem elevada, é uma empresa aí que atua, né, em um setor até que perene lá fora, ou seja, é uma empresa que atua, tem uma ampla gama de produtos na área de saúde, como eu falei para vocês, saúde é um setor extremamente perene no mercado de ações dos Estados Unidos, tá? E os principais produtos comercializados pela Johnson Johnson atuam em várias outras empresas. Então, assim, realmente é uma empresa também hiper perene aí nos Estados Unidos e que tem pago bons proventos, tá? Outra empresa que falam bastante que paga bons dividendos, principalmente o mercado, vocês podem até consultar aqui no Investidor 10, ó, tem uma lista de ações norte-americanas que vocês podem estar olhando aí e tirando suas próprias conclusões, é a própria Coca-Cola, em que o Warren Buffett também detém uma grande participação na Coca-Cola, tá? Hoje a Coca-Cola negocia um múltiplo de 26 vezes, tá barato em relação ao benchmark, 2,89% de dividend yield, tá? Isso aqui é bom no mercado de ações americano, mesmo nessas cotações. Opera com ROI de 38%. O próprio Charlie Munger cita que ROIs acima de 15% já são excelentes. E o ROIC aí também muito bom da empresa. E no caso aí, pessoal, como vocês podem estar observando, tá? É uma empresa que tem uma boa distribuição. Portanto, aí a lógica do dividend yield on cost aqui também ela se cabe. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, a calculadora lá nos Estados Invest, vamos colocar aqui as ações da Coca-Cola, só para que vocês tenham aí uma noção do que eu estou falando aqui para vocês, né? Pegando aqui, por exemplo, ó, o último dividendo pago por ação da empresa, lá no ano de 2023, foi de 3,19 dólares por ação. As ações da Coca-Cola já custaram um preço muito menor do que está em tela, tá? Perceba que na ótica de 5 anos, a Coca-Cola já chegou a custar 40 dólares, 39 dólares, tá? Se vocês, por exemplo, tivessem comprado as ações da Coca-Cola quando elas custavam 39 dólares, um dividendo de 13,19 por ação dividido por 39, vocês teriam um yield on cost de 8% ao ano, isso em dólar, tá? Imagina você, fora também a valorização das ações, né? Que vocês tiveram essa apreciação aí. Hoje a ação está a 64 dólares, né, no mercado norte-americano. Se a gente dividir por 40, vocês tiveram uma alta aí de 60% nas ações. Então, assim, realmente é uma boa rentabilidade. Juntando o dividendo pago com a apreciação na cotação, eles tiveram uma rentabilidade de 80% em dólar, tá? Por isso que eu falo, tem sim como você encontrar
pechinchas no mercado norte-americano, portanto é mais difícil, tá? O estudo vai ser muito mais aprofundado do que na economia brasileira. Por quê? No mercado de ações dos Estados Unidos, há uma competição acirrada entre os players, né? Ou seja, enquanto aqui no mercado brasileiro nós temos 500 empresas listadas, no mercado norte-americano nós temos 5.000 empresas. Então você imagina encontrar, fazer o stock picking aí, né? Selecionar ações aí do zero nesse mercado altamente pulverizado. Você pode estar colocando muita porcaria na sua carteira. Então necessita de um estudo muito mais aprofundado, né? Claro que por mesmo que seja um mercado eficiente, você tem que tomar cuidado para não estar comprando empresas caras aí no mercado. De qualquer forma, dá sim para conseguir bons dividendos na economia norte-americana, mas é mais difícil, até porque lá a prioridade das empresas não é distribuir proventos. Mas se você conseguir um dividendo de 3 até 5% já está ótimo, até porque a inflação média gira em torno de 13%, então está tendo já uma rentabilidade fora a perspectiva de crescimento. E lembre-se sempre de um ponto: o mercado de ações dos Estados Unidos, os setores que são perenes lá não são os setores que são perenes aqui. Por exemplo, o setor de bancos no Brasil é excelente. Os bancos, eles detêm um oligopólio aqui no país, né? Detêm todas as frentes, os 4 bancões que dominam a economia brasileira, né? Mas os Estados Unidos, o setor de bancos é péssimo. Por quê? Porque é altamente competitivo, né? Vários bancos estão entrando e saindo na economia. Então lá os bancos são mais cíclicos. Não diria que eles são ruins, mas eles são mais cíclicos. Mas existem alguns bancões bons lá fora, por exemplo, o Bank of America, né? Até o Warren Buffett ele também detém participação aí. Se você colocar Bank of America aqui, por exemplo, ó, ele é um banco que paga um bom provento. Olha aqui, um provento aí, se vocês observarem, de 2,26%. Mesma lógica. Imagina pegando aí o provento por ação hoje em dia de 0,92 dólares, e para quem comprou as ações do Bank of America custava 20 dólares, né? Provavelmente está tendo yield on cost muito superior a 2%, tá? Então, é o que eu digo, tem como encontrar empresas, mas a seleção é muito mais complicada do que no mercado de ações aqui no Brasil. Bom, partindo aqui então para uma notícia, o Fed mantém as taxas de juros norte-americanas na faixa de 5,25%, tá? E sinaliza apenas um corte na taxa. Essa alta nos juros norte-americanos vem decorrendo desde aí que o Federal Reserve, né, acabou implantando medidas no mercado. E os responsáveis pela política monetária do país sinalizaram também que pretendem cortar a taxa de juros apenas uma vez ao final de 2024, tá? Então, assim, podemos estar aí engatando um pico de alta nos juros dos Estados Unidos, tá? Isso pode gerar uma queda aí nos mercados de ações, principalmente no norte-americanos, tá? Porque há uma correlação negativa entre a taxa de juros e o mercado e a economia, né? Por quê? Porque se os juros eles sobem, as empresas elas vão ter mais pressão em seus custos, vão ter que acabar financiando um capital mais elevado e consequentemente há mais despesas e o preço tende a cair, tá? E o mesmo também se aplica quando a taxa de juros cai. As empresas elas ficam mais aliviadas nas questões financeiras e despesas, elas podem ter uma melhoria do resultado financeiro e as ações podem subir e se beneficiar aí dessa queda dos juros. Portanto, há uma tendência sim de que os juros vão começar a voltar a cair, mas isso aqui não é nada garantido, tudo pode estar mudando, mas o ponto principal é a inflação. E a inflação nos Estados Unidos segue muito controlada, gira em torno aí mais ou menos de 3, né? Varia de 3 a 3,5%. Isso aqui é muito bom. E empresas aí que atuam no setor petrolífero lá fora, setor de saúde, né? Próprio setor de varejo, que é um setor excelente nos Estados Unidos, olha só que contraditório, né? E aqui no Brasil o setor de varejo é péssimo, né? Muito competitivo, alta sensibilidade aos juros, altos riscos de inadimplência. Lá nos Estados Unidos não, um setor extremamente perene, até porque é uma economia muito mais controlada, tá? Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.